Olá, hoje temos connosco a Patrícia, que foi fazer uma viagem de 8 meses e meio Ásia fora e deu por si perante a oportunidade de fazer um retiro espiritual de silêncio durante 10 dias. Fiquem por aí para ouvir a história. Olá Patrícia, bem-vinda à Metamorfose Ambulante. Boa tarde. Já aqui há algum tempo que andavas debaixo do meu radar, portanto é um prazer ter-te aqui. Igualmente. Então tu deste por ti no Nepal a fazer um retiro espiritual. Sabes que eu já pensei... Não que eu seja uma pessoa particularmente dada à meditação, apesar de reconhecer que tem bastantes méritos, mas talvez simplesmente por ser uma experiência diferente e certo. O domínio das experiências diferentes é algo que me atrai bastante. Eu já pensei em fazer algo assim, mas eu tenho um bocado de receio de dizer que nunca tive coragem, porque eu gosto de achar que eu tenho coragem para tudo. Exatamente. Mas eu acho que se calhar é duvidar acerca daquilo que eu pudesse eventualmente retirar. Mas antes de tu me explicares o que é que realmente uma pessoa pode ou não retirar daí, como é que tu foste parar ao Nepal? Como é que a tua vida deu? Que voltas é que a tua vida teve que dar para tu ires lá parar? Ora, justamente a volta de querer fazer esse retiro, porque eu só fui para o Nepal para o fazer. Não estava nos planos, não era um país que me interessasse particularmente. Na verdade, eu queria fazer este retiro já há alguns anos, mas também eu tinha essa falta de coragem ou medo, mas também tinha aquele interesse de... É aquela coisa de que tu queres fazer algo que não sabes como é que vais reagir. Mas então, porquê é que tu já há alguns anos querias fazer? Tipo, sempre por desafio pessoal. E aliás, a minha motivação foi única e exclusivamente desafio pessoal. Eu querer saber se consigo fazer. E se conseguir, estando nesse limite, como é que eu sou nesse limite? Não é? O que é que eu descubro sobre mim? Só que, assim, as condições não são fáceis. De maneiras que eu andei, quando comecei a viagem, não estava a pensar fazer. Saíste de Portugal? Sim, eu saí de Portugal, comecei na Tailândia, fiz lá os Camboja, fiz a zona toda do Sudeste Asiático. E foi quando estava no Myanmar que conheci imensa gente que tinha feito este retiro. E achei eu que aquilo fosse um sinal, não era nada. Basicamente, aquele lá tem o centro mais famoso. Então, tipo, tu encontras pessoal na rua, todo o pessoal que está na rua viajando foi lá fazer aquilo. Eu era a única que tinha ido lá. No Myanmar. Por acaso não tinha ideia que fosse assim? Sim, porque o Vipassana é um retiro de meditação que foi criado pelo Goenka e ele era birmanês. Portanto, digamos que há pessoas que vão lá porque acreditam que lá é o mais fixe, exatamente. Então eu achei. Mesmo forte. Exato, então eu achei, estou a conhecer montes de gente que está a fazer, se calhar tenho que fazer, e vou fazer. Que se lixe, vou fazer. Fui à net procurar e aquilo tem imensas, tem listas de espera enormes, às vezes tens que esperar 2, 3 meses. E encontrei um no Nepal e pensei, why not? Mas foi o primeiro retiro desse género durante a viagem que fizeste ou anteriormente tinhas feito? Eu fiz uma coisa mais ou menos similar na Tailândia, logo no início da viagem, 2 meses depois. Mas era assim uma espécie de comunidade onde tu tinhas yoga, onde tinhas meditação também, onde tinhas... tinhas só 3 horas de silêncio por dia, não era assim uma coisa muito maçadora, muito difícil. Tinhas liberdade, podias tomar um café, podias sair à tarde, podias conversar com as pessoas. Okay. Não estavas numa prisão. Então foi assim, eu pensava que só ia fazer esse. E depois, mais tarde... Como é que sentiste quando saíste desse tipo... Esse adorei, foi uma experiência que eu digo que gostei imenso. O outro também gostei, mas de outra perspectiva. Okay. Porque o retiro do Nepal foi completamente silencioso, portanto eu não fui feliz lá. Foi muito bom que aquilo tenha sido, não é uma experiência que eu digo, e foi altamente divertido imenso. Claro que eu não me diverti, deprimi. Mas foi bom. Sentes que o segundo, foste mais levado a fazer o segundo porque tinhas feito o primeiro e curtiste tanto e agora está na altura de fazer o... Acho que não, porque o primeiro não tinha nada a ver com o segundo. Tanto que o primeiro até era criado por um casal alemão, portanto era assim uma coisa até um bocado western. O do Nepal era mesmo oriental, digamos assim, muito mais rígido. Acho que eram coisas completamente diferentes. Ok. Então tu saíste da Tailândia, ainda foste até Myanmar, lá encontraste... Sim, eu viajei por aquela zona toda, os 8 meses, quase, os 7 meses e meio, 8, e foi mesmo no final, antes de voltar para Portugal, que fui ao Nepal justamente fazer esse retiro, e depois do Nepal é que voltei para Portugal. Portanto, os de Myanmar, ou do Myanmar, não sei, reparei que disseste no Myanmar, não sei. Sim, há aquela discussão. Há várias escolas, precisamente. Ok. O Myanmar então estava super cheio, só podias fazer passado para aí 2 meses? Não, nem sequer tentei lá. Eu simplesmente pensei, ok, vou marcar um, e quando fui marcar já tinha saído do Myanmar e eu queria encontrar um que fosse num país onde eu ainda não tivesse ido. E os que tinha era na Indonésia, na Malásia, e a Indonésia e a Malásia são países muçulmanos. Eu queria fazer pelo menos num país hindu ou budista para ter ali alguma coisa que... Bom...
para ter mais relacionado, não é? Sim. Porque para fazer num país muçulmano também fazia em Fazia Portugal. aqui, exato. Em Portugal não, mas em Espanha que é possível fazer. Ou seja, pronto. E o Nepal pareceu-me lá, e porque não? E porquê é que ias fazer esse disseste Vipassana? Vipassana, assim, é o nome do retiro. Mas não é também tipo uma corrente qualquer de. Vipassana é uma técnica de meditação que é a técnica que tu aprendes no curso. Portanto, tu tens vários tipos de meditação, tens vários vertentes para onde podes virar, e a Vipassana é um tipo. Portanto, tu depois lá, tu tens também 1 hora de aulas por dia, onde tu aprendes a própria técnica, a pô-la em prática. Ok, e era uma técnica que tu já praticavas antes? Vipassana, que eu soubesse que se chamava Vipassana, eu não sabia. Portanto, eu fazia meditação já há uns 2 ou 3 anos, mas tudo à base de livros que lia ou aquelas aplicações, aquelas apps de telemóvel, aqueles sites. Tinha feito muito nesta viagem, nesse primeiro retiro, e ao passo sempre que encontrava oportunidades de fazer grátis ou assim durante a viagem, fui experimentando. Mas que eu saiba, Vipassana eu nunca tinha praticado, pelo menos que eu soubesse. Ok. Mas sim, foi lá. Então arranjaste o sítio no Nepal anteriormente, ou chegaste lá e foste à procura? Não, eu tive 3 meses antes que tive que marcar, porque aquilo tem filas, toda a gente no mundo faz, toda a gente no mundo quer fazer, pelos vistos. E aquilo também se calhar por ser gratuito também as pessoas, não sei, digo, se calhar tem uma maior afluência. Mas não és convidada tipo, a dar uma contribuição no fim? Sim, és convidada se quiseres, mas não és sequer, até te passam um recibo, portanto. Diz? Até te passam um recibo. A sério? Yeah. Portanto, não é assim, se quiseres dás, se não quiseres não dás. Então tu foste para o Nepal, para Katmandu, suponho. Curtiste Katmandu? Por acaso adorei. E toda a gente testa. Sim. Eu gostei, mas há uma cena que me marcou bastante, que é estar numa rua qualquer daquelas ruas estreitas e eu olho para cima, quase que não vejo o céu, de tanta placa para o hostel que há. E eu não sou daquelas pessoas que só curtir aquele sítio onde nunca ninguém foi, mas estava um bocadinho presente dentro de mim, mas acabei por curtir na mesma. Eu gostei imenso da poeira, da confusão. Para mim era daquelas cidades, eu tive muitos dias em Katmandu, cheguei 4 dias antes, e 4 dias para Katmandu é muito tempo. Eu passei 2 dias simplesmente sentada a ver aquela confusão toda à minha volta. Eu não fui à Índia. E eles me diziam que tinha ali um bocadinho de Índia. E eu fiquei, que pena, já ter bilhete para Portugal, senão daqui ia para a Índia direto. Faz uma cena que me fez bem de confusão em Katmandu, não sei se tu viste. Putos a cheirar a cola. Não. Eu vi alguns meus, putos pai de 9 anos com cola, né? Suponho aquela tipo cola sapateiro, que metem tipo no fundo de um saco daqueles do pão. Eu estou na rua tipo. Na boa, olha, na vida deles, a conversar aqui. Por acaso tinha reparado. Pode. Ou se calhar lá está, aconteceu e eu não. Pode ter sido apenas casualidade, não sei se é normal ou não arriscaria a dizer que é normal, só baseado na minha experiência, mas foi uma cena que me gostou um bocado de ver. Exato. Então andaste um bocado no Nepal, 4 dias e depois. Sim, depois fui logo para o retiro e portanto. O retiro era onde? Era em Kirtipur. Basicamente, estes retiros normalmente são sempre perto da cidade, que era para as pessoas poderem ir. Bom, hoje em dia há também de transporte, mas antigamente não havia. Este retiro já existe há anos mesmo. Mas também tem que ser um bocado afastado por causa dos barulhos, portanto, aquilo é sempre no meio da natureza. É suposto que tu não andes a ouvir autocarros, nem carros, nem a pita delas. Então aquilo é Kirtipur, acho que é uns 6 km. E que apanhas autocarro para lá? Não, tive que apanhar um táxi. Fica para aí que é meia horita. E que chegas e quem é que alguém te refere? Chego e vi imensa gente e perguntei, ok, cheguei, o que é que eu faço? Preenchi uma fichinha, deram uma fichinha para preencher, mandaram-me entregar todos os meus valores, porque aquilo é um retiro silencioso, ou seja, o objetivo lá é que tu medites 12 a 13 horas por dia. 12 a 13 horas por dia? 12 a 13 horas por dia, tu estás sentado num quadrado de 1 metro por 1 metro, 7 pernas às chinês, e é suposto que tu medites tanto quanto possível. E de forma a que tu consigas meditar melhor, é-te retirado tudo o que te dá prazer e tudo o que seja interação social. Portanto, tu só não podes, além de não poderes falar, não podes também ler, escrever, ouvir música, não podes ter relações sexuais nem que seja masturbação, não podes matar animais, por isso a comida também é vegetariana, portanto, há assim uma série de tu não podes fazer nada. A melhor definição que eu encontrei para isto foi um tipo que eu conheci no Myanmar que me disse: tu durante 10 dias, se quiseres ser boa pessoa, uma pessoa não podes. Tu só existes. É tu desceres à insignificância humana de apenas estás a existir. Ou seja... insignificância... Eu percebo o que queres dizer, percebes a insignificância de não te pôres com aquelas tretas de sei lá, hoje em dia
nós somos pessoas muito importantes e somos bem especiais e tu ali tipo és só. E tens tipo alta identidade, alta identidade e ali tu e a ali, pessoa que está ao teu lado é igualzinha a ti. E tu és só tu e tu estás só. E antes disto, o máximo que tinhas meditado num dia tinha sido no outro. Pá, 1 hora. Nem isso. 30 minutos. Nunca 13 horas. Mas também se parte do princípio que tu não vais conseguir estar as 13 horas a meditar e isso faz parte da ideia. Portanto, lá está, continuando, eu chegando lá tive que dar tudo o que eram os meus bens materiais, fiquei só com a roupa que tinha, levaram-me ao meu quartinho, que era a dividir com uma rapariga, era um barraco, e tinha lá umas coisinhas a separar, eu dividia com uma miúda, o que também é engraçado porque durante 10 dias eu dividia o quarto com uma pessoa que eu não sabia quem é que ela era. Eu não sabia de onde é que ela era. Era um corpo, tal como tu. Era um corpo. Nós também não é aconselhável olhar nos olhos, mas nós olhávamos às vezes como que a querer transmitir alguma coisa, percebes? Naquele sufoco de estar ali sem falar. E entretanto, depois eu não sabia se podia falar ou não, eu fiquei calada. Não me custou muito o primeiro dia. E depois, ao final do dia, tivemos uma cerimónia. Não custou muito? Não, no primeiro dia, claro. E depois veio então a cerimónia, fizemos uma cerimónia que a partir daí sim começou o Nobel Silence, que é assim que eles chamam. Tu fazes um pacto de silêncio mesmo. E depois foram uns 10 dias e há uns dias melhores, outros piores, porque tu acordas às 4 da manhã, não é? 4 da manhã, uau. Sim, tu tirando o tempo em que comes e dormes, só meditas, só estás ali sentada e estás apenas às chinês, portanto é difícil adormeceres, percebes? Ou seja, a tua cabeça vai pensar em 300 mil coisas e é expectável que isso aconteça, porque a menos que tu sejas um guru que pratica meditação há 40 anos, não vais conseguir estar às 3 horas a meditar. E aquilo é muito o produto da tua cabeça. Porque repara, por exemplo, nos primeiros dias quando lá cheguei, eu dormi imenso. E aquilo de acordar às 4 da manhã para mim não era nada fácil. E eu lembro-me que eu acordava, eu não sou daquelas pessoas que se lembra dos sonhos, mas eu tinha imensos pesadelos. Eu acordava a meio de um sonho, eram 4 da manhã, tinha que ir para a meditação, eu ia cheia de sono, de pijama, assim, percebes? Quando acordas e nem sequer podes falar, nem sequer podes perguntar onde é que eu estou, acordas a meio de um pesadelo e já estás a ser levada para lá, porque tínhamos lá umas senhoras que orientavam quem é que, para ninguém ficar a dormir, nada do género. E de repente eu passo lá de meditação, sim, elas iam lá tipo com um gongo ao teu ouvido, mas não falavam para ti. Ou seja, aquilo era mesmo estranho. E tinha que ser, não é? Se não tens telemóvel nem nada para te despertar. Sim, não tinhas telefone, não tinhas nada. Podias ter relógio, eu não tinha. Eu também nunca sabia que horas eram, era super estranho. E nesses primeiros dias eu lembro-me que ia para a meditação às 4 da manhã, só tínhamos o pequeno almoço às 6h30. Eu acabava por adormecer, mas de pernas às chinas a coisa não dava. Depois nós tomávamos o pequeno almoço e havia ali um tempo, 1h30 que eu ia dormir, que era uma pausa. Ou seja, e era permitido, não ias tipo era permitido ter as pausas, fazer o que quisesses. E eu lembro-me que nos primeiros 2 dias, todas as pausas que tínhamos eu dormia e acordava com pesadelos e não sabia em que realidade é que eu estava, porque eu vivia ali percebes? Entre aquele sonho. Parece tão espetacular como péssimo. Mas é péssimo, porque sabes quando tu acordas no meio de um pesadelo e perguntas onde é que eu estou, o que é que se passa, e não podes perguntar. E eu ficava ali tipo 2 minutos a perceber em que realidade é que eu estou e de repente, estou aqui. Tu podias, poder, talvez não seja a melhor palavra, porque as pessoas não podiam consolar-te a esse nível, mas tu falavas sozinha? Falava. Ok. Eu saía da meditação muitas vezes, eu nunca ficava lá mais de 1 hora sentada, não dava. As dores nas pernas também eram horríveis. Eu vinha cá para fora e insultavam-me. O que você quer fazer? Porquê é que não te vais embora? Porquê é que estás a passar por isto? Eu, não, agora vou ficar. E porquê é que não vais embora? E porquê é que eu haverei de ir embora? Eu queria fazer aquilo. Essa era a minha única motivação. Lá está, é aquela curiosidade em tu quereres fazer alguma coisa que não sabes como é que vais reagir. Então vais. Sim, eu como disse há um bocadinho, eu sou bastante solidário com esse tipo de pensamento. Só que eu acho que também às vezes nós podemos ser um bocado o nosso próprio inimigo, não é? Tipo, certo. Por exemplo, eu não sou daquelas pessoas que diz que desistir nem sequer aparece no meu dicionário. Acho que às vezes há que saber desistir. Certo. No entanto, tu não apesar de, pelo que eu estou a ver, concordas comigo que às vezes é preciso saber desistir, e apesar de teres questionado a tua continuidade lá, não acabaste por não desistir porque sentias que estavas a fazer aquilo que devias fazer. Não, eu entrei logo com o mindset de eu não vou desistir, porque eu acho que se tu entras com o mindset que queres desistir é muito fácil. Até mesmo se tu quiseres desistir, eles não te permitem com tanta facilidade. Tu dás o seu passaporte à entrada e eles tentam criar um bocado de resistência. Portanto, tu chegas lá e dizes, olhem, quero desistir. Eles mandam-te para trás, mandam-te aguentar mais um dia ou dois, porque toda a gente quer desistir. Aquilo, estar 10 dias sem nada, sem comunicação, sem falar. Nós somos seres biosociais.
O ser humano precisa de interação social. Se te tiram isso tudo, é psicologicamente muito doloroso. Claro. Toda a gente quer desistir. Se eles também deixassem logo, eu creio que ninguém ia acabar a chegar ao fim. Tinhas de ter mesmo muita resistência para... Assim, eu pensar realmente em desistir, não pensei. Mas já tinha entrado com essa ideia de que há aquela linha que eu não vou pisar. Porque eu sei que se pisar aquela linha, de começar a sentir-me irrequieta, ansiosa, percebes, a questionar muita coisa, tipo, eu vou para ali abaixo e desisto. Portanto, eu vou manter-me aqui naquela paciência, naquela resistência... E opa, não tens nada a perder. Porque nestas coisas de será que arrisco, não arrisco, que estavas a dizer, nós podermos ser o nosso pior inimigo, eu parto sempre do princípio que se eu não morrer, está-se bem. Pois é, costumo dizer algo parecido quando pergunto se tinha Eu só não quero morrer. E perder um membro. Exato, exatamente. E esta é uma experiência que, opa, em termos de segurança, estás tranquilo, portanto, por que não? A partida mais rei, portanto. Exatamente. Mas, por exemplo, sim. lá está, eu nesses primeiros dias andei assim um bocado abananada. Mas depois, eu fiquei com aquela ideia de que nós estávamos lá 40 pessoas. E aquilo para todos nós era a mesma coisa, era a mesma experiência. Na realidade. Sim. Mas no fundo todos nós tínhamos uma experiência diferente. Porque aquilo é só um produto da tua imaginação, no fundo. Ou seja, repara, se tu estás 13 horas a tentar meditar e não consegues, tu vais pensar em coisas. E opa, o ser humano tende a pensar nas coisas que são piores ou nas coisas más. Ou seja, eu acho que depois de ter passado essa fase, esses 2, 3 dias em que eu estava ali sem saber onde é que eu estava, depois de me ter ambientado a acordar cedo, tive ali aquela fase em que boa. Conseguias eventualmente chegar a um... Não, tive aquela fase em que tu tu começas a pensar demais e tens muito tempo para fazer, não sabes o que há de fazer com ele. E tu começas a pensar em tudo que já te aconteceu na vida, coisas más, coisas boas, com um maior espectro para as coisas más. De maneira que tu, eu posso dizer, eu chorei imenso. E tudo que me magoou na vida, desde pequenina até agora, todos os episódios que eu tive que me magoaram, eu vivi-os da mesma maneira como quando eles aconteceram. Sério? Porque eu tinha tempo para eles. Mas tipo, era mais... Aflava-te mais num determinado momento, tipo, quando estavas a meditar? Sim, ao longo do dia, quer dizer, tu quando não estás a comer nem a dormir, estás a meditar, estás naquele quadrado. Disseste, tu estás presa ali àquele metro quadrado, percebes? Portanto, eu lembro-me que eu chorava e havia imensos pessoas a chorar imenso também. Mas depois também parava rápido e passava para outra memória. Mas sentes que teve tipo tinha uma espécie de efeito terapêutico? Ou... Certo, acho que sim, porque também era engraçado, porque eu chorava imenso, eu lembrava-me de às vezes eu lembrava-me de coisas. A dada altura comecei a ter memórias que nunca tinha acessado a elas antes. Pela primeira vez que estava a tê-las, de quando eu tinha 5 anos. E às vezes não sabia se era eu que estava a acessar pela primeira vez uma memória muito antiga porque estava a ter uma oportunidade para isso, ou se era eu que estava a inventá-la. Pois. Percebes? Em resposta a um ambiente sem estímulo nenhum. Mas de qualquer das formas... Mas tu tens essa sobriedade, porque tu questionas tudo, eu pelo menos questionava tudo. Será que isto aqui está mesmo a acontecer? Será que não? E eu acho que... eu pensava em imensas coisas, mas lá está, eu conseguia... Também eu vivia novamente todas essas situações da minha vida. E mesmo no futuro eu imaginava toda a gente a morrer. Eu estava a tentar meditar e imaginava a morte da minha mãe. Depois imaginava receber a notícia da morte do meu irmão. E eu acho que isto foi um jogo psicológico na medida em que, eu a dada altura... Parece uma moca isso, meu. É sem dúvida nenhuma. Eu a dada altura comecei a achar, isto é a minha mente que me está a pôr de frente contra as minhas piores memórias e os meus piores medos a nível de futuro, para me fazer desistir. Porque não está a aguentar um ambiente sem estímulo social nenhum. Estás a perceber? Tive esta sensação de que, não, eu tenho que ser mais forte que isto. E não tenho dúvidas nenhumas de que eu não teria aguentado os 10 dias se eu não tivesse criado este distanciamento e pensado, Patrícia, tudo aquilo que estás a pensar não é real. Na realidade que estás a viver agora, tu estás num retiro no meio do Nepal e tanto quanto tu sabes, está toda a gente bem e feliz e saudável. Por isso, isto é só um produto da tua imaginação que te está a fazer desistir. Só tens que ser mais forte que isso. Só tens que saber resistir a isso. E tu criares o distanciamento entre os teus pensamentos e tu, isto é uma cena muito de meditação. Mas é estranho, porque tu assumes que tu és a tua mente. Pois. Não é? E a cena que, desculpa interromper-te, mas é a cena que mais me separa, talvez filosoficamente, apesar de eu te perceber perfeitamente, é que eu quase tenho uma opinião diametralmente oposta, que para mim eu não sou nada senão a minha mente. E justamente. Certo. Mas depois também podes questionar se a tua mente são ou não os teus pensamentos. Eu na verdade não sei, eu sei que a minha mente habita no meu cérebro, por exemplo. E produz eu pensamentos. não acho que seja o meu cérebro. Certo, mas reconheces que, por exemplo, os teus pensamentos não são reais.
É real que eles têm. É real que tu os tens, mas eles não são reais. Ou seja, eu estou a imaginar que estou a receber a notícia da morte de um amigo meu. Claro, sim. Pronto. Aquilo não é real, aquele pensamento não é real. Sim, nesse aspecto, especialmente não acreditando eu, como tu, pelo que já conversamos, não acreditando em mensagens que possam vir e cenas assim, não são reais. Exatamente. E opa, lá está, eu acho que se não tivesse conseguido criar esta distância, eu ia entrar dentro das emoções, dentro dos pensamentos, ia sentir as emoções que estão ali por detrás e talvez não tivesse aguentado. Sim, isso é uma estratégia, ou se calhar mais do que uma estratégia, até é uma qualidade que tu, pelos vistos, tens. É o que aprendes com meditação. Que não é só. Mas dá-te jeito para tudo. Sim. E tu tens lá, durante uma hora, tu podes perguntar ao professor, fazer perguntas. E houve lá uma altura em que eu lhe fui dizer isso. Podes falar de vez em quando. 5 minutos por dia. De vez em quando. Sim, só que ele não te ajuda muito. Basicamente eu cheguei lá, queixava-me e já tinha lido na internet que não vale a pena porque ele vai dizer aguenta-te. E foi o que ele fez. Eu perguntei-lhe, eu estou a ter imensos pensamentos horríveis, eu não consigo estar de olhos fechados 15 minutos, porque depois daquela cena que, tu queres meditar, fecha os olhos. E de repente abres, porque não vais ficar uma hora de olhos fechados. E olhas à tua volta e está toda a gente super concentrada e parece que só tu é que és o nabo que não está a conseguir. E ficas para frustrado. Mas há alguns aquelas pessoas também abriram os olhos e viram-te de olhos fechados. Percebes? E se calhar estavas num drama igual. E eu expliquei-lhe isso e disse-lhe: eu não consigo estar perto das chinês mais do que 15 minutos sem dores, não consigo estar imóvel, não consigo ficar sem pensar, vou lá para fora e enervo-me. E ele só me disse: continua a tentar, estás no bom caminho. Não vem cá mais porque não vale a pena, ele não está a ajudar em nada. E começou a ficar melhor? Não muito. Depois dos 6 dias, isto foi os primeiros 2, 3 dias. Foi sempre péssimo, eu acho. Durante os 2, 3 dias foi esta situação de não saber onde é que eu estava. Depois eu comecei a perceber que estava num retiro e tal, e acordava às 4 da manhã e tinha esses pensamentos todos horríveis. Lutei contra eles. E quando começa a chegar, aquilo também tem uma coisa muito má que é: tu acordas e tens lá tipo dia 1 e no dia a seguir dia 2. E tu estás tipo aí, dia 3, estás sempre a contar os dias. Sabes aquela coisa quando és miúdo e te faltam 5 minutos para tocar, para dar o toque da escola e aqueles 5 minutos não passam? Sim. Eu passava 10, 12 horas a contar as horas e a contar os dias. Eu ficava tipo, ok, faltam 5 dias mais 12 horas. E isto. De maneiras que. Não foi ficando melhor? Não foi ficando melhor porque lá está. Assim que era suposto ficar melhor, a partir do 6º, 7º dia, eu começava a ficar ansiosa porque estava quase a acabar. Sim. Além de que depois eu comecei a ficar com uma fome. O que é que tu comias? Nós comíamos, só tínhamos 2 refeições por dia, era outra das características. Que horas, mais ou menos? 6 da manhã o pequeno almoço, 11 da manhã o almoço. E acabou. Se tu fosse a primeira vez que tu estavas a fazer, como era o meu caso, podias comer uma peça de fruta às 5 da tarde. Senão não comes mais nada. E realmente tu não precisavas de comer, eu não tinha fome. Porque tu também estás sentada, tu não estás a gastar energia. Portanto, toda a gente pensa: meu Deus, o pior para mim era a comida. O menor problema vai ser a comida. Porque tu não tens necessidade energética, estás mesmo no teu metabolismo basal. É só o hábito, Eu dormia menos, eu bebia menos água, eu fazia tudo em menor escala porque eu não precisava. E deve ter sido provavelmente a primeira vez na minha vida em que eu tive tão low profile. De maneiras que nós comemos sempre, a comida era sempre a mesma, era sempre sopa de lentilhas. E aquilo até era bom, era muito boa a sopa, mas chegando ao 5º ou 6º dia, eu desconfio que eles punham sempre a mesma comida também para não interferir, não criar distrações. Porque tu comias sempre no mesmo lugar. Faz sentido. Sempre no mesmo prato. Tu lavavas o teu prato e tinha que ser sempre aquilo. Portanto, aquilo era feito de uma forma... Tudo o que fizesse com que cada dia fosse igual a qualquer outro. Fosse igual, que era para tu não... E cada pessoa fosse igual a qualquer outro. E tudo para neutralizar qualquer... Tudo para, exatamente. Vejo, talvez, certo? Né? Até o teu próprio copo tinha que ser sempre aquilo. Não trocavas de copo. Percebes? Lembro-me de uma altura, uma miúda que estava ao meu lado não queria a sobremesa e eu queria. A sobremesa era ótima. E ela fez-me assim um olho, piscou-me e deu-me. E a mulher veio logo: ei, estão a trocar coisas. E eu: estava a ser bem. Mas bom, mas sim, nós comemos sempre essa massa com lentilhas. E para aí comecei a ficar com gula, porque eu passei a comer só pela necessidade energética de comer. Percebes? Só porque precisava. Aquela coisa lá, comer sabe bem, comer é um prazer, eu não tive mais a partir do 6º dia. Comia porque precisava. Ou seja, eu comecei a querer comer tudo e mais alguma coisa. E a única vez em que eu incumpri uma regra foi fazer uma lista, não me orgulho disso, de coisas que quero comer quando chegar a Portugal. Ela fez... não me orgulho de ter feito aquela lista. Não me orgulho porque assim... Não, porque fui errar por uma estupidez que é tipo uma lista de comida. Sim, por uma coisita não fizeste a 100%. Exatamente, houve uma altura que eu não resisti e eu fui comer as pastilhas da garganta Strepsils que tinha na minha farmácia porque eram doces, eram de sabor a laranja. Ok. Então foram 2 vezes? Foram 2 vezes, exato. A tremenda todas gula que eu tinha. Com comer. Todas relacionadas. A partir do 6º eu só queria comer.
comer, comer, comer. E coisas. E sabes o que era mais estranho? Era eu desejar comer coisas que nunca tinha experimentado. Eu não como nem queijo nem fiambre, eu só queria comer queijo e fiambre. Ok. Mas tu fizeste essa lista então porque tinhas uma caneta contigo? Porque eu encontrei um bloco depois dentro da minha mochila grande, lá num bloco qualquer, e um lápis de cor. E comecei a fazer a lista, cheia de medo que alguém viesse. Eu meter frango no churrasco, feijoada, frango no churrasco, francesinha, por ali abaixo. E hoje estou aqui em Portugal, já cheguei há 3 meses e não comi nem metade. Mas no momento eu lembro-me que, custou-me imenso, eu queria comer. E era engraçado, era curioso, eu queria comer coisas que nunca tinha experimentado. Sim, Como é que tu desejas isto? Na minha opinião, talvez fosse mais uma vez a tua mente a tentar, percebes? A ser traiçoeira contigo, a tentar que tu caias, que tu enlouqueças. Porque é fácil enlouquecer. Sim, então com a ansiedade dos últimos dias, com a fome que te foi assolando, realmente apesar disso tudo, foste aproximando do último dia. Sim. E como é que foi o último dia? Tipo, vive o tempo, tipo, fuck, man. No primeiro dia deram-me telemóvel. Tipo, como se fosse o último dia de exames ou... Não, no último dia foi muito estranho, porque até depois do pequeno almoço foi tudo muito normal. Mas depois nós podemos buscar alguns dos nossos valores. Porque eles estavam lá a vender livros, se quisesses comprar, podias buscar a tua carteira. A mim deram-me um telemóvel também. E a Powerbank, que eu fui caladinha, claro. E eu mais 3 miúdas éramos as únicas que tinham telemóvel. E depois quebrou-se o silêncio. Sim, entregaram-nos o telemóvel. No dia 10, não era suposto ao dia 11. Mas porquê a vocês? Porque eu acho que se enganaram. Porque tu tinhas lá a saquinha dos valores e às primeiras 3 pessoas deram os sacos, às seguintes abriram os sacos e deram a carteira. Percebes? Ou seja, eu acho que foi erro. Mas tu no último dia já podias falar, porque eles não querem que tu saias de lá e partas logo de silêncio absoluto para de repente seres largado em Katmandu, naquela confusão. Então tu podes falar. E muita gente me dizia, tu no último dia não vais querer falar, tu vais estar tão introspectiva que tu não te vais querer soltar. Não, eu só queria falar. Eu falei com toda a gente, eu perguntei como é que te chamas isto e aquilo. Não meditei. Nós tínhamos 2 ou 3 horas de meditação no último dia. Eu acho que ninguém meditou, eu não meditei. Eu só quis falar mesmo. Sim, sim. E achas que no final, apesar de eu perceber que há mérito em cumprir algo só pelo desafio que impomos a nós próprios, além disto, sentes que retiraste algo algum valioso? Proveito? Eu acho que sim. A curto prazo foi difícil perceber isso. Tirando uma calma muito grande que tu sentes, tu estás 10 dias zen, não é? Não estás propriamente na praia a relaxar fisicamente, mas estás zen. E tu chegas com uma calma, uma leveza. Eu lembro-me, eu fiz uns vídeos para o Instagram e recebi essas mensagens do pessoal a dizer-me: estás a falar tão devagar, o que é que se passa? Estás bem? Estás a sentir bem? Era muito calma. E muitas pessoas me perguntaram logo de seguida como é que isso mudou algo, o que é que te acrescentou. E no início foi muito difícil responder essa pergunta, porque nós já falámos sobre isto. O cérebro é um bocadinho como um músculo. Ou seja, se tu fores um atleta de alta competição e fores fazer um estágio para qualquer lado no teu desporto, 2 semanas, e regressares e eu te perguntar em que é que esse estágio te ajudou, melhoraste a resistência, melhoraste a velocidade, tu não me sabes responder especificamente e o que é que aquilo te acrescentou. Sabes que melhoraste a tua performance. E se calhar passado um mês eu vou conseguir dizer: ok, eu ando-te a acompanhar e vi que tu melhoraste imenso a tua resistência, portanto provavelmente este estágio intensivo ajudou-te mais nessa vertente. De maneiras que eu no início não consegui perceber bem a que é que aquilo me tinha ajudado. Agora, eu acho que me deu... Há aqui 2 coisas. Primeiro, deu-me um arcabouço muito maior. Uma solidez de tu saberes que, se tu consegues aguentar isto, consegues aguentar com muitas mais coisinhas do dia-a-dia, que às vezes te deitam abaixo, ou às vezes te perturbam, e tu estás mais sólida, estás mais rija. Mas isso é rija. aquela componente mais do desafio pelo desafio. Exatamente, é aquela coisa do desafio, estás mais rija. Já nada te deita abaixo assim tão facilmente. E segundo, eu acho que essa capacidade de eu ter que distanciar-me dos pensamentos e ter que perceber o que é real, o que é que não é, ou melhor, que pensamentos é que se coadunam com a realidade que eu estou a viver e que coisas é que são produtos da minha imaginação, que podem provavelmente levar-me para um mau caminho e por isso eu não quero acreditar neles. E por isso quero descartá-los. Percebes? Este discernimento, eu acho que isso me ajudou imenso. Talvez uma espécie, uma inteligência emocional. Tipo, sim, é a inteligência emocional no fundo. É tu saberes o que é que está a acontecer, o que é real, o que é que tu queres e o que é que tu não queres para pôr ali. E a repetias? Repetia, não agora. Talvez numa outra fase da minha vida, com 40 anos ou assim, mas agora não. Tendo sido muito bom, eu acho que uma das melhores definições é aquilo ser uma prisão dentro de ti mesmo. E tu, se tu não tiveres
Por acaso sou uma pessoa que faz bastantes reflexões, mas se não, podes te assustar com aquilo que vais conhecer de ti. Porque tu vais lá com o teu pior lado. Yeah. E se não estiveres preparado para isso, se calhar sais surpreendido. Mas foi a pior experiência da minha vida. Foi a coisa mais dura que eu tive de fazer, porque foi contínuo. Apesar de ter sido boa. Sim, apesar de ter sido boa, eu gostei imenso, porque foi contínuo, sabes? Uma coisa é tu, sei lá, vais correr no Círculo Polar Ártico 1 hora nu. Custa-te imenso, mas é 1 hora. Yeah. Dás o teu nitro, mas é 1 hora. Outra coisa é tu fazeres uma coisa que até fazes bem, que é ficar calado e sentado. Eu não sei se faria muito bem, mas ok. Bom, mas durante 1 hora fazes bem, mas se calhar não fazes bem 10 dias o dia todo. Sim, sim. Ou seja, em termos, é doloroso porque é contínuo no tempo, não porque é doloroso, mas faria noutra fase da vida que justificasse. Muito bem. Olha, obrigado por teres vindo cá partilhar a tua história. Um prazer. Aí em casa, a malta queira conhecer eventuais futuras aventuras e histórias aqui da Patrícia e também histórias e aventuras passadas, pode segui-la no Instagram em The Girl From Nowhere. Tenho The? Sim, sem Girl From Nowhere. Quanto a mim próprio, também podem seguir as minhas próprias histórias e aventuras em Pedro On The Road. Se quiserem ter um conhecimento mais aprofundado dessas minhas histórias, eu tenho aqui 2 livros maravilhosos, que a Patrícia já leu os 2. Este é o Daqui Ali de Portugal a Singapura por terra. Este é Daqui Ali de Portugal à África Sul bicicleta. Os livros comprados conjuntamente estão à venda por apenas 25€, que é um preço bastante saudável. Se gostam da Metamorfose e querem que ela continue, por favor, ela precisa mesmo de vocês. Vão a patreon.com/metamorfoseambulante e vemos para a semana. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau.